Oi, boa tarde, eu sou Paula Litaif, aqui do portal Amazonas 1, e hoje o portal ele traz a nossa deputada federal, Conceição Sampaio. Tudo bem, deputada? Tudo bem, Paula. Nós temos aqui várias questões relacionadas ao seu mandato, relacionadas a questões políticas, relacionadas a alianças, e inicialmente nós queríamos saber como é que foi a sua saída do PP, né? A gente lembra que na época que a senhora saiu do Partido Progressista, a senhora chegou a falar que estaria fazendo um grande recomeço da sua vida política, porque a senhora estaria entrando numa legenda que lhe dá condições e possibilidades de expressar suas posições políticas. A senhora, dentro do PP, tinha algum problema em relação a isso? Primeiro, Paula, é uma alegria estar com você, né? Estar com tantos seguidores aqui do portal, e é muito importante o momento que a comunicação no país e no mundo vem vivendo, né? As redes sociais, elas são instrumentos maravilhosos nesta comunicação, e eu sei que o portal AM1 hoje é um sucesso. Fico muito honrada de poder estar com você, estar conversando também com as pessoas que lhe seguem. Na verdade, a minha relação, eu sempre levei para a política aquilo que eu sou no dia a dia, né? Eu sou o que sou, estou deputada federal, mas sempre tenho minhas posições muito firmadas naquilo que eu acredito. A minha relação com o PP, com o Partido Progressista, é de muito agradecimento. Aqui mesmo no Amazonas, pessoas maravilhosas com quem eu convivi durante muitos anos. Só que o nosso mandato ele é muito mais pautado para quem está ocupando um cargo federal em Brasília. E é exatamente nessa caminhada por Brasília, numa legislatura, porque essa, a 55ª legislatura, certamente é a mais difícil legislatura, acho que da República. É só a gente perceber o tamanho que ela é, não é? Tudo aquilo que nós já tivemos que enfrentar e continuamos enfrentando. E as minhas posições, elas foram sempre tomadas respeitando a população do Amazonas, que eu tenho a honra de servir. Quando nós tivemos o processo do impeachment, depois 2 denúncias contra o presidente da República, eu exatamente me posicionei de acordo com aquilo que entendo que uma parlamentar, uma pessoa que ocupa um cargo eletivo precisa responder, que é a voz das ruas, é a voz da população. Os meus posicionamentos, eu sempre disse e repito, sou uma pessoa que respondo pelo aquilo que faço. Os votos que dei em Brasília, eles foram sim me isolando, mas eu tinha tomado uma decisão que ia até o fim fazer aquilo que a população acreditava que eu pudesse fazer, ou teria coragem para fazer. Isso me tornou muito isolada. Então, no momento que eu percebi que precisava continuar falando em nome da população, eu precisava tomar posições. E aí tomei a posição do recomeço, mas só tenho muito a agradecer a todos. Hoje o PP, existe uma possibilidade dele caminhar ao lado do governador amazonino através de uma aliança com a ex-deputada Rebeca Garcia. Embora a senhora não esteja mais dentro do partido, como que a senhora avalia essa aliança, uma vez que a própria deputada Rebeca, ex-deputada Rebeca, ela tinha comentado no ano passado de que a mulher precisa tomar suas decisões por elas mesmas. Inclusive, ela levantou uma bandeira de um movimento americano, feminista, que fala que elas decidem, né? Como a senhora, dentro disso que eu estou lhe perguntando, não só relacionado à questão da ex-deputada Rebeca, de estar mudando a postura, mas também como a senhora vê a mulher dentro da política, né? Ela acaba tendo que ser comandada através de caciques, através de lideranças políticas. Eu queria que a senhora pudesse responder essas 2 perguntas juntas, não sei se vai ser possível. Na verdade, primeiro, eu não posso falar em nome de uma outra sigla, né? Mesmo tendo permanecido nela durante tantos anos. A Rebeca é uma querida amiga, uma forte liderança política e certamente saberá escolher o melhor caminho, né, para ela continuar e para o partido que ela representa, que é o Partido Progressista. Com relação à participação da mulher na política, acho que nós vivemos ainda muitos desafios a serem enfrentados. Eu mesma, quando falo que precisei ter muita coragem para afirmar a minha posição, porque sei que não é fácil. Imagina um momento que você chega a uma Câmara dos Deputados, nós somos 513 cadeiras no Parlamento, apenas pouco mais de 50 são ocupadas por mulheres. É um desafio não só vencer uma eleição, é um desafio se manter
no mandato ou tomar decisões que são necessárias exatamente para você demonstrar que nós não queremos apenas estar na política por sermos mulheres. Eu sempre digo isso, eu não quero ser votada por mulheres só pelo fato de ser mulher. Eu quero muito poder merecer o voto das mulheres, dos homens, exatamente pelas posições que eu possa ter a coragem de tomar. Eu acho que isso é o mais importante. O que vai firmar a participação da mulher na política, ou seja, onde quer que ela possa estar, é exatamente os seus posicionamentos e a coragem para, não só no discurso, mas na hora de tomar posições, trazer isso como algo através de uma ação. É muito complicado, não é fácil, porque nós mulheres, quando vamos para a política, nós não deixamos de ser mãe, não deixamos de ser a esposa, de ser a dona da casa, não é? Nós continuamos fazendo isso tudo, mas é muito importante tornar a participação da mulher algo não só por cotas. Porque nós temos uma cota desde da década de 90 que diz que todos os partidos, para estarem aptos a participar de um processo eletivo, tem que ter um percentual de gênero, 30 de mulheres, 70 de homens ou vice-versa. A gente sempre tem 30, porque é exatamente isso. Nós temos que chamar as mulheres para participarem do processo político, mas é preciso dar condições a essas mulheres para que as suas candidaturas sejam viáveis e possam estar prontas para a apreciação popular. É uma luta que a gente vai travando todos os dias, vai conquistando todos os dias, mas acho que o nosso discurso também tem que ser outro. Você não vota numa mulher, Paula, porque ela é mulher, não é? A gente não vota mulher porque não basta ser mulher. Eu acho que tem que ter exatamente a construção de lideranças políticas, que essas mulheres possam ser lideranças políticas capazes de falar por mulheres, mas de falar também pelos homens. E eu queria saber da senhora, o que a senhora atribui o fato de que existe culturalmente, historicamente, aquela ideia de que mulher não vota em mulher, né? Tanto que o resultado do retrato está aí. Na Câmara Federal nós temos uma bancada só com a senhora e na ALE temos uma mulher também. A gente voltando para o Amazonas, a senhora acha que falta um pouco mais de contribuição dos líderes, que na maioria dos casos, líderes de partido, eles são homens, né? Na maioria das vezes, eles acabam... isso é uma leitura que os jornalistas fazem, que a imprensa faz, mas a sociedade faz, mas a senhora dentro desse meio, a senhora pode... político, né? Acaba que eles privilegiam mais as candidaturas, pré-candidaturas e candidaturas dos homens, ou realmente é algo que precisa ser trabalhado dentro da sociedade, do povo, do eleitor? É uma coisa mais que está dentro da política ou que está fora dela? É importante lembrar, Paula, que a atividade, a política, ela sempre foi uma atividade muito masculina, sim. Se você for na Câmara dos Deputados, a entrada da Câmara é chapelaria. Por que é chapelaria? Exatamente porque eles esperavam os homens no passado chegar, cada um com o seu chapéu, e lá guardavam. Então, até mesmo a entrada principal da Câmara Federal, a gente chama de chapelaria, só para você ver como que o ambiente foi preparado. Né? Não, e não mudaram para os homens. A política, a gente sempre olhou a política pensando que essa é uma atividade masculina. Até durante muitos anos ela foi. Nós precisamos só lembrar que é na política que tudo acontece. É a escola do nosso filho, é o pão que a gente vai comprar de manhã, é o quilo do feijão, é do arroz, é a segurança, é a saúde, é a educação, tudo é feito nesse espaço político. Então, essa é uma conversa que precisa interessar, sim, a todas nós mulheres. E o espaço político é o espaço de decisões, onde homens e mulheres precisam, ao meu ver, estar lado a lado, tomando as decisões. Essa ideia, quando se coloca, a mulher não gosta de votar em mulher, eu não penso que isso seja verdade, não é? Eu acho que a minha própria eleição, ela demonstra que teve uma parlamentar, são 8 cadeiras, pelo menos uma foi ocupada por uma mulher. Sim. Recebi votos de muitas mulheres, o que muito me honra, e recebi votos de muitos homens, que também muito me honra. E tenho muito procurado exatamente aonde vou falar isso, que as mulheres hoje, elas estão prontas para dar a sua parcela de colaboração, como os homens também. Nós temos muitas candidaturas de homens que são muito boas candidaturas, mas não dá para não olhar que nós temos também muitas candidaturas de mulheres, Paula, preparadas para representar o Estado. Mas a senhora, então, não acredita que seja algo imposto pelos líderes de partido, é muito algo mais da própria sociedade? Não, assim. Eu acho que isso é uma questão cultural, mas não dá para deixar aqui de reconhecer que durante muito tempo se colocou mulher como preenchedora de cotas. Olha, tem
para que o partido esteja apto, nós temos que colocar nomes de mulheres. E muitas mulheres apenas acabaram emprestando nomes. Essa é uma realidade que mudou. O próprio Supremo cotas, né? muda a partir de agora essa questão de você ter apenas nomes para concorrer. Hoje Sim. os partidos vão precisar fazer investimentos pesados para que nós possamos dar, eu digo enquanto partido, à população candidaturas de mulheres e de homens, candidaturas firmes, candidaturas reais, onde quem vai julgar é o eleitor e a eleitora. Não é? A gente oferece exatamente nomes de pessoas que possam estar preparadas, mas quem é o grande julgador é o eleitor no final, ou a eleitora no final. Mas durante muito tempo, sim, nós não podemos deixar de reconhecer que os partidos não fizeram o investimento com a preparação dessas candidatas, para que, de fato, na época da eleição, elas pudessem ter uma campanha possível de chegar viável, até né? aos bairros, aos municípios, e com isso a população entender e perceber que você tem nomes masculinos e nomes também femininos capazes de lhe representar. Voltando ao seu trabalho no parlamento, nós lembramos que a senhora votou a favor da admissão da denúncia contra a presidente Dilma, que culminou no impeachment dela do cargo, né? E também votou a favor, nas duas vezes, da denúncia contra o presidente Temer. Em relação ao presidente Dilma, a senhora se arrepende de ter votado a favor da denúncia ou não? A senhora acha que naquele momento era o mais correto a fazer? Não é questão de momento, é a questão de responsabilidade. Você, quando está ocupando um cargo eletivo, você precisa se colocar em segundo plano para deixar que a população realmente possa, através do seu voto, falar. Nós estamos num cargo representativo. E se o parlamentar não entende que ele está lá para falar em nome da população, a população continuará sempre tendo e vivendo uma crise de representatividade. Tipo, eles não falam por mim, porque eu penso isso, mas eles falam isso. Eu queria isso, mas eles votam isso. E eu sempre coloquei aonde vou que eu não sou apertadora de botão. Eu não fui lá para apertar botão. Tem que me convencer o contrário. E quando nós vivíamos aquele momento da admissibilidade do processo de impeachment, porque a Câmara dos Deputados, ela não vota o impeachment, ela vota a admissibilidade do processo. É o início da possibilidade de você investigar ou não. A investigação, ela faz bem ainda mais quando a gente está falando do maior cargo da nossa República, que é ocupado por um executivo. Naquele momento, a presidenta Dilma ocupava o maior cargo dessa República. Sobre a imagem de uma pessoa que está na condução de um cargo público, nós não podemos ter dúvidas. Não se pode pairar sequer uma dúvida se aquela pessoa cometeu ou não, naquele caso da presidenta Dilma, um crime de responsabilidade apontado pelo Tribunal de Contas da União. Então, foi exatamente isso. E muita gente chegou a dizer, poxa, Conceição, você é mulher, como é que você conseguiu votar contra uma mulher que estava na presidência? Exatamente por isso, porque quando você assume um cargo público, a sua responsabilidade é exatamente na ocupação daquele cargo com a população. Eu, no meu caso, tenho a consciência que a minha responsabilidade falou muito mais alto do que qualquer sentimento que eu pudesse ter como mulher. É lamentável. Eu não gostaria jamais de ver a primeira mulher que ocupa um cargo tão alto como esse na presidência do nosso país passando ou deixando um rastro que não foi tão bom. Não é? A gente perceber que houve, porque houve. Não é? Mas logo depois nós tivemos a mesma chance com relação ao presidente Temer. Não era mais uma mulher que estava ali, era um homem. E a minha análise, a minha avaliação foi exatamente da mesma forma. Foi aí que começa o meu afastamento com o PP. Porque o PP, na época, tratou o caso da presidenta Dilma de um jeito. Tanto é que o partido fechou questão. O que é fechamento de questão? É dizer, o parlamentar que não seguir aquilo que o partido está tomando como decisão, poderá, inclusive, ser expulso pelo estatuto partidário. Quando chegou a primeira denúncia contra o presidente Temer, a forma que o nosso partido agiu foi diferente. Mas eu não entendia
que aquilo era diferente, porque não era diferente. Entendi. Os crimes poderiam até ser diferentes, mas nós estávamos falando exatamente a respeito de quem estava ocupando o maior cargo desse país, no caso, já o presidente Temer. E eu tentei dizer isso ao meu partido, digo, não, eu não posso agir diferente do que agi na primeira vez. A senhora chegou a ser ameaçada de expulsão? Eu cheguei, inclusive, não, ameaçada, eu nunca me permiti não ser verdadeira, graças a Deus, principalmente com as pessoas que eu tenho muito respeito. Quando eu tomei a decisão que votaria a favor da continuação da investigação do presidente Temer, a primeira coisa que eu fiz foi conversar com o nosso presidente nacional para dizer a ele, o meu voto não será diferente daquilo que eu acredito. Assim como nós votamos pela admissibilidade do processo de impeachment, da mesma forma, acho importante abrir essa investigação para não ficar dúvidas sobre a pessoa que está no comando desse país. O meu posicionamento foi esse, e eu sabia que dali para frente a minha relação com o partido ia ser muito mais difícil, mas tomei a decisão, não me arrependo. A decisão que eu tomei foi respeitando a população do nosso país e a população do Amazonas, que tenho a honra de representar. E as 2 vezes que o relatório pediu o arquivamento da denúncia contra o presidente Temer, eu votei não ao relatório, porque o relatório pediu o arquivamento. Era a favor dele, e né? votei a favor exatamente da abertura da investigação. E hoje a senhora está no PSDB, que também é um partido, hoje, da base aliada do presidente. Como a senhora lida com isso? E a gente percebe que, apesar de estar nesse partido, apesar de estar dentro da base aliada, a senhora tem tido independência nas suas ações. Primeiro que os partidos, todos eles, de um modo geral, eles lutam para que haja uma governabilidade de quem está no comando. Isso é algo real, foi assim com o PT, foi assim com o PCdoB, quando a presidenta Dilma ou o presidente Lula estavam no comando, e é assim em relação aos outros partidos. Quando eu vim para o PSDB, aqui sou muito grata, agradeço ao prefeito Arthur Vigílio pelo convite, foi exatamente a primeira coisa que eu tratei com tanto ele aqui como em Brasília. Vocês têm a certeza que estão querendo que eu venha para o partido? Porque as minhas posições, eu sou muito de grupo, quem me conhece sabe disso, graças a Deus, sou muito de diálogo, mas também tenho minhas posições e não posso me arredar delas. Entendi. Porque senão lá na frente eu posso olhar para trás e não saber mais quem eu sou. Então eu faço muita questão de ter essa abertura. E a primeira coisa que eu conversei muito com o prefeito Arthur foi exatamente isso, prefeito, eu tenho muito a aprender, muito a dialogar, mas as minhas posições eu quero sempre poder não só falar, mas na hora de votar, expressar aquilo que eu acredito. Então, foi uma chegada com essa construção. Falando de eleições, o PSDB hoje ele não está definido se se vai apoiar um candidato, se vai ter o próprio candidato. O próprio prefeito falou que irá definir isso no mês que vem. Nos bastidores existe a possibilidade, né, do que os jornalistas, o meio político fala, de que o partido pode vir sim como uma chapa puro sangue. Como que a senhora vê isso? Isso já foi falado dentro do partido internamente ou ainda não existe uma conversa? E se a senhora fosse convidada para participar de uma chapa majoritária, como a senhora veria essa questão? Primeiro me falaram, olha, a Paula sempre tem umas informações que você ainda não sabe. Digo, então eu vou querer logo ouvir da Paula, estamos ouvindo aqui juntos. Paula, na verdade, em julho, o prefeito Arthur vai falar sobre as eleições de 2018. Acho que ele está correto. Alguém que administra uma cidade como como Manaus, né, uma grande cidade, mas tem problemas muito sérios também. A gente sabe que não dá para ficar colocando a campanha em primeiro lugar. A campanha acontece em outubro, é daqui para frente que a gente vai tratar dela. Agora o prefeito está tratando exatamente de um plano importante que é para você levar infraestrutura para os bairros. Nós temos, mesmo num país de crise como o nosso, com 13 milhões de pessoas desempregadas, hoje a cidade de Manaus tem uma saúde fiscal que possibilita, inclusive, ela fazer investimentos. Isso faz a diferença para uma gestão. Por isso, o prefeito deixou para falar sobre eleições no momento que tivermos já preparados para falar de eleição. Nesse momento é hora realmente de olhar pela cidade de Manaus. Nós temos nomes no PSDB, sim, nós temos vários nomes. Temos o nosso deputado federal, Arthur Bisneto,
que passou pela Secretaria, pela Casa Civil, fez um grande trabalho, tem um conhecimento do interno também, que é fundamental. Temos o nosso vice-prefeito, Marcos Rota, foi deputado federal, um grande parlamentar federal, comandou a Secretaria de Infraestrutura, portanto, é um nome também muito forte do nosso partido. Podemos, inclusive, ter várias alianças, não é? Ou ter uma aliança no futuro, onde quem vai ganhar com isso, porque a nossa intenção é fazer com que a população ganhe. A população de Manaus e a população do Amazonas, eu acho que esse é o maior objetivo. Estou para a luta, estou exatamente chegando ao PSDB, sou muito grata pela maneira que o partido tem me acolhido, né, no Ninho Tucano. Hoje, o nosso projeto é que eu possa voltar para a reeleição na Câmara dos Deputados, e essa possibilidade de uma chapa por sangue, só agora em julho é que o prefeito realmente vai falar sobre esse assunto. Estou à disposição da população, sempre faço questão de agradecer, Paula, porque eu já estou deputada federal, já é uma honra poder falar em nome do Estado do Amazonas. O que vai acontecer no futuro, só Deus sabe, mas eu espero que qualquer que seja a decisão, sempre seja uma decisão para a população ter dias melhores. Acho que a nossa preocupação precisa realmente ser essa. Não é? É muito triste ainda a gente olhar para o Brasil e a gente perceber o número de pessoas que, infelizmente, continua desempregado. Um número grande de pessoas estão sem os empregos garantidos. Agora, a eleição é uma grande possibilidade que todos nós temos, inclusive, do recomeço. Deputada, na semana passada, um pré-candidato a deputado federal falou com a gente a respeito da Zona Franca, né, no último decreto do presidente Michel Temer. Ele chegou a comentar que a maioria da bancada do Amazonas, apesar de ser da base, foi pega de surpresa a respeito daquela decisão, onde para ele corrigir uma crise, para ele resolver uma crise dos caminhoneiros, ele acabou que assinou um decreto que não foi diretamente para a Zona Franca, mas acabou comprometendo os incentivos do nosso polo industrial de Manaus. Como a senhora vê isso? Né? Houve uma conversa com a bancada? Não houve? Realmente foi surpresa para todos vocês? E hoje, como vocês estão tentando resolver esse impasse? Primeiro, lembrar que a Zona Franca ela foi prorrogada por mais 50 anos, mas foi aquela velha história. Se deu com uma mão e tirou com duas. Porque eu, primeiro, dizer que a bancada ela não foi pega de surpresa. Acho que não, porque se hoje o nosso modelo está em pé, é exatamente porque a nossa bancada está muito atenta a tudo que vem acontecendo. Não é de hoje, Paula, que nós sofremos ataques. Em 2015, nós sofremos o mesmo ataque, só que o governo federal, ainda na época, era o outro governo. O que aconteceu? Mandou um projeto de lei para dentro da Câmara dos Deputados e nós tivemos aí o deputado Pisciani, foi o relator desse projeto, colocou, inclusive, no texto desse projeto, um artigo que causava o mesmo prejuízo que esse decreto do presidente Temer causou nesse momento para nós. Nós conseguimos derrubar, porque exatamente era um projeto de lei. Nós conseguimos derrubar dentro da Câmara dos Deputados, foi, inclusive, um destaque que eu defendi e nós conseguimos derrubar. Hoje, quando falam que o presidente Temer, e eu falo sempre, não só porque votei 2 vezes contra o presidente Temer, não contra o presidente Temer, mas porque ninguém está acima da lei. Sim, sabe? Contra a conduta, né? Contra a conduta que nós precisávamos investigar. Acho que nós tivemos um governo que não respeitou a população do Amazonas, porque entendo que com a crise que foi instalada a partir da greve dos caminhoneiros, e os caminhoneiros, quando fizeram a greve, é porque é abuso demais para quem paga o seu litro de gasolina ao preço que já está, porque ainda está muito alto. Sim. Então, as medidas eram para ser tomadas. Só que você não pode tirar de um estado como o Amazonas algo que nós precisamos, inclusive, para viver, para o próprio bem-estar, né, da economia aqui do nosso estado. Então, nós estamos lutando, o Senado já passou, nós temos lá um PDF, o Senado já conseguiu aprovar na Comissão de Constituição e Justiça, agora vai para o plenário e depois vai chegar à Câmara. E lá na Câmara nós temos mais outros 2 PDCs,
tanto do Paulderney quanto do Silas. Vamos derrubar esse decreto. Eu não tenho dúvida que a gente vai em busca dos votos para derrubar. Agora, é assim, exatamente quem chega na Câmara, quando está fora dela, tem uma percepção que tudo rapidamente será possível. Não é assim. Nós somos 8 deputados contra bancadas como São Paulo, de mais de 70 deputados. Quem não tem diálogo não consegue vencer no grito. Não é no grito que a gente vai vencer, é dialogando e mostrando o que representa para o Amazonas, para a Amazônia Ocidental e para o Amapá e para o Brasil, a Zona Franca de Manaus. Bem, nós finalizamos aqui a nossa entrevista com a deputada federal Conceição Sampaio. Quero lhe agradecer muito pela sua presença. Estamos aqui de portas abertas. Paula, foi uma alegria poder estar aqui com você. Parabéns pelo trabalho de toda a sua equipe maravilhosa. Acho que programas como o seu, de outros colegas também, a gente percebe como que isso faz bem para a democracia que nós vivemos. Democracia ainda que está a cada dia se aperfeiçoando, mas é o jornalismo forte que consegue levar a verdadeira verdade para as pessoas, porque hoje muita coisa a gente pensa que é verdade e não é. Sempre tentando ouvir os dois lados, exatamente. né? Então, acho que isso é bacana, quando a gente tem essa possibilidade de levar boa informação e hoje, informação com as fake correta. news, a gente tenta de todas as formas sempre apurar a informação, uma denúncia, porque os sites eles têm essa peculiaridade. Todo dia recebe muita coisa, né? E a gente tem que ter muito filtrar, cuidado, saber como filtrar. Para não publicar, não postar nenhuma fake news. Muito obrigada. Obrigada, foi uma alegria, tarde. gente. Obrigada.